vamos pensar agora no pastor de uma igreja que tem 50 membros, 100 membros, e que prega, se esforça, evangeliza, daí entram 10, 20 pessoas, daqui a pouco vai embora, etc. Que diferença o discipulado pode fazer para ele, baseado na experiência que vocês têm? Quer dizer, você falou que começou por causa de uma necessidade, que, imagino, era a perda desses novos convertidos. Então, que diferença o discipulado fez na retenção e que diferença o discipulado pode fazer para esse pastor de uma igreja menor na retenção desses novos crentes? Numa pesquisa antiga, né, das Assembleias de Deus, lá dos anos 90 e 2000, na década da colheita, eles constataram que de todas as estratégias evangelísticas somadas, de cada 100 pessoas que se convertiam, 80 não permaneciam. Não. Então, o discipulado, eu posso dizer que na maioria das igrejas, uma igreja média ou grande, ela pelo menos ela chega, se for trabalhado o discipulado novo convertido, esse acompanhamento também pós o estudo bíblico, né, e a estratégia que a gente tem lá que se chama o Grupo Novo Viver, que é um grupo de integração para que depois ele seja encaminhado para a área de vocação, seja um departamento na igreja, alguma coisa assim. Então, sendo trabalhado isso, pelo menos 50%, 60%. Mas nós tivemos alguns casos de igrejas, e as igrejas menores acabam se beneficiando mais por essa facilidade que o pastor tem em identificar quem são os membros, então ele tem um grupo ali mais fácil para ele acompanhar, e os que estão chegando novos são facilmente identificados. Tem igrejas a 80% e até 100% no ano de permanência das pessoas que aceitaram a Jesus e permaneceram na igreja. Porque aí também a igreja foi conscientizada da importância do discipulado, enfim, treinada. Então, desde o acolhimento, né, e esse acompanhamento e todo o cuidado, e depois a igreja pequena, de certa forma, ela é mais fácil de engajar em alguma atividade também, para que a pessoa desenvolva o ministério. Uhum. Então eu vejo assim que é uma grande dificuldade se o pastor for centralizador. Se ele for muito centralizador, isso, tipo assim, ele vai querer fazer todo o discipulado ele. Né? Uhum. E aí ele se mata, ele não consegue. Então ele precisa formar discipuladores. Uma estratégia que eu uso, por exemplo, para formar os discipuladores lá da igreja que eu pastorei é a seguinte: se eu vou fazer o discipulado, eu levo alguém junto comigo. E ele vai ser o meu Timóteo ali, aprendendo, como o pastor Sérgio fez comigo. Até que ele possa, depois de algum tempo e de treinamento e tudo mais, ele agora estar pronto para assumir o grupo dele, que ele vai fazer a mesma coisa. Uhum. Né? E no caso também dessa questão, eu penso que um dos entraves, até pastor Josué, agora lembrei lá da pergunta lá atrás, é que às vezes o pastor tem o desejo e a visão, mas os seus auxiliares mais diretos não querem se envolver. Então, por isso que a gente, às vezes, opta por essa ideia de cima para baixo, de baixo para cima. Porque, às vezes, aqui na cabeça, como é o caso quando a gente começou em Joinville, tinham pastores que eles estavam, assim, escaldados com o discipulado, então eles não queriam. E, eu apoio, tá, mas não fazia nada. Não apoia, né, assim, na teoria, e não vestia a camisa. Então, no caso de você, pastor, lá que tem de 50 a 100 membros, e você tem o seu segundo, você tem um corpo de presbíteros, de obreiros, tal, que não veste a camisa, você vai ter que formar novos obreiros. Então, você tem, nesse processo, você já forma eles visando o discipulado. O líder de discipulado na minha igreja, na igreja que eu pastoreio, na Iádio Shalom, ele era, quando eu cheguei lá, como a gente diz na nossa linguagem, ele era um membro de banco. Estava lá no meio da igreja e Deus me tocou para me aproximar dele, envolvê-lo. E aí eu descobri que ele tinha esse chamado para o discipulado. Enquanto alguns dos meus auxiliares não tinham, o próprio líder do discipulado da época não tinha visão de discipulado. Então, eu comecei a trabalhar ele,
e até hoje ele está nessa função. E hoje é um dos obreiros que mais me ajuda, não só no discipulado, mas de uma forma geral na igreja. Porque ele entendeu o que é ser discípulo, ele entendeu a nossa missão enquanto discipulador, e ele tem uma graça que Deus deu para ele, porque é um problema que eu tinha muito para resolver. Muita gente chegando com problema de vício em drogas e outros de ex-drogados, de ex-criminosos, ex-presidiários. Na igreja ali tem essa característica em relação ao bairro ali onde a gente está. Então tem pessoas de mais diversas culturas. E essas pessoas, elas tinham muita dificuldade de permanecer na igreja. E Deus deu para ele essa graça de cuidar deles e ter o relacionamento de encaminhar para tratamentos, para clínicas, fazer o acompanhamento todo. Então, nós temos muita gente hoje na igreja que estão libertos dos vícios, que estão firmes, estão com a família restaurada, que foram frutos do discipulado. Mas eu vou confessar aqui para o senhor e para todo mundo que está nos ouvindo. Em primeiro lugar aí, vamos ter aí a honra de receber essa confissão agora de Joara aqui no podcast. Essa é uma área que eu não gosto de trabalhar. Em Caçador, eu trabalhei durante alguns anos na diretoria de um centro de recuperação. E a igreja que eu pastoreava, o sítio ficava na região lá. Então, qualquer problema, o coordenador interno me chamava lá para resolver. E isso criou uma aversão em mim. É uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Que chega uma pessoa drogada, assim, ou está alcoolizado, eu já me travo, assim, eu amo, eu ajudo, tal, mas eu tenho aquele negócio que eu não tenho aquela paciência para lidar, né? E se eu fosse tentar assumir tudo isso, hoje eu estava só trabalhando nisso e a igreja não ia para frente nada das outras áreas. Então, mas Deus me deu através do discípulo, né, que é o Jackson, ele assume isso e faz isso com excelência, ele tem a facilidade, tem graça de Deus para isso. Então, eu penso que o discipulado, pastor José, ele proporciona líderes excelentes para a igreja. Uhum. Ele faz com que as pessoas permaneçam, isso comprovadamente, né? Cria uma nova atmosfera na igreja, porque o discipulado não... Embora a pessoa vai talvez gastar ali, e nós, assembleianos, nós temos geralmente bastante cultos na semana, mas muitas vezes vão abrir mão daquele irmão, daquele obreiro que vai estar discipulando num dia que tem culto. E para alguns pastores parece que isso não... mas tem que sair do culto. Não. Você vai investir nisso e você vai ver que os cultos da igreja vão ser muito mais vibrantes, né? Porque uma casa que tem uma criança, ela tem muito mais alegria, ela tem muito... você vê aquele movimento, né? E tem igrejas que parece casa de idoso, que não tem neto, né? Aquela casa assim, aquele culto morto. Agora, tendo um menino, né? Como os nossos pastores antigos dizem, deixa os meninos, tem que ter menino na casa. Tendo menino, você vai ter problema. Tem fralda para trocar, tem um chorando daqui, outro de lá. Só que a igreja tem aquele movimento gostoso e você vê os cultos vibrantes, aquelas pessoas realmente se entregando e contagia, né? Contagia o crente velho, o crente antigo, ele volta a ficar animado vendo o novo convertido passando por todo aquele processo de conhecer Jesus. Então, pastores, respondendo, né, essa pergunta, eu vejo que para o pastor que tem uma igreja, está pastoreando uma igreja pequena, não é só importante, é fundamental. Você só vai deixar de ter uma igreja pequena para ter uma igreja grande através do discipulado. Não tem outro caminho, porque você não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Você precisa formar líderes que deem seguimento, e isso só faz isso através do discipulado.